pessoal, bem-vindos a mais um giro semanal sobre o mercado financeiro, que essa semana foi um verdadeiro teste para cardíaco. Qualquer gráfico financeiro essa semana parece um verdadeiro exame de coração, devido ao tamanho sobe e desce que aconteceu essa semana. E o foco principal continua sendo o confronto entre Rússia e Ucrânia. A decisão dos Estados Unidos de pôr um embargo total a todas as exportações vindas da Rússia, principalmente petróleo e gás natural, levou o preço da commodity a disparar essa semana, bater quase $149 o barril. Essa decisão também foi acompanhada pelo Reino Unido. Mas como a União Europeia, principalmente a Alemanha, não acompanhou essa decisão de embargo ao petróleo russo e as primeiras negociações entre o alto escalão da Ucrânia e da Rússia trouxeram um certo alívio para o mercado, o que trouxe uma baixa no preço da commodity. Além disso, as bolsas da Europa conseguiram subir forte essa semana. Mas o que mais se falou essa semana no mercado mundial foi a alta dos combustíveis. E no Brasil não foi diferente. A Petrobras anunciou o aumento da gasolina, do óleo diesel e do gás natural. E tudo isso atinge em cheio a inflação, porque essas altas vão direto para o bolso do consumidor. O temor dessa inflação global trouxe uma palavra de volta ao vocabulário: estagflação, que é quando a economia está parada e a inflação em alta. É um dos piores movimentos que a gente pode ter no mercado, porque necessita de uma alta de juros que freia a economia e, ao mesmo tempo, a economia não consegue se desenvolver. O temor de uma inflação mais alta levou a uma mudança de postura do Banco Central Europeu. A presidente Christine Lagarde deu uma entrevista essa semana de que o banco vai começar a diminuir a recompra de ativos e vai injetar menos dinheiro na economia. E além disso, nós devemos ter lá na Europa pelo menos 2 altas de juros ainda esse ano. Essa alta de combustíveis, principalmente aqui no Brasil, fez o Congresso Nacional votar 2 projetos essa semana que foram aprovados no Senado. Um se refere à cobrança do ICMS sobre combustíveis e o outro que cria uma conta de estabilização para o preço dos combustíveis. Tudo isso para tentar frear essa alta. Mas esses projetos ainda precisam passar pela Câmara dos Deputados. E falando de inflação, o nosso IPCA do mês de fevereiro veio forte, com uma alta de 1,01%, acima daquilo que era esperado pelo mercado. Enquanto isso, a criação de empregos, o CAGED, registrou a criação de 155 mil vagas no mês de fevereiro. Ainda falando do Brasil, a indústria surpreendeu negativamente, veio com uma queda de 2,4%. Enquanto isso, o varejo surpreendeu, mas para o lado positivo, veio com uma alta de 0,8%. O petróleo essa semana, que chegou a bater incríveis $149 o barril, encerra a semana com uma queda de 2,41%, com o barril Brent, que é referência para a Petrobras, encerrando essa semana cotado aos $112,41. Já o minério de ferro também encerra em queda de 2,24%, com a tonelada cotada aos $152,50. O nosso Ibovespa também sofreu essa semana, registrou uma queda de 2,41%. Já o dólar encerra a semana em leve alta de 0,22%, cotado aos R$ 5,07. Já nos Estados Unidos, o S&P 500 caiu 2,84%, a Nasdaq caiu 2,5% e o Dow Jones sofreu menos, caiu 0,91%. Já na Europa, o Stoxx 600 subiu incríveis 5,83%. Falando agora um pouco da renda fixa, os juros futuros vêm cada vez mais agregando prêmio, principalmente com essa expectativa de uma inflação mais alta, que pode trazer um aumento de juros acima daquilo que já era esperado. Existem alguns investidores já acreditando que a Selic possa chegar até os 14% ainda esse ano. O DI para janeiro de 23, ele teve uma alta de 0,22% e já está cotado aos 13%. E já a carteira de títulos públicos tem sofrido bastante com essa perspectiva de mais alta de juros, principalmente a parte pré-fixada. O IFM1 ele teve uma
queda de 0,39% essa semana e já acumula nesse mês de março uma queda de 1%. Enquanto isso, a carteira geral de títulos públicos fechou basicamente estável. Teve uma leve alta de 0,02%, mas ainda acumula queda esse mês de menos 0,18%. A semana que vem promete ser ainda mais tensa. Além do conflito entre Rússia e Ucrânia e a expectativa de um cessar-fogo, nós temos a decisão da taxa de juros aqui no Brasil e a tão aguardada decisão da taxa de juros dos Estados Unidos, que deve vir com uma alta de 0,25%, apesar de ter alguns especialistas acreditando que essa alta possa ser de até 0,5%. Nós ainda temos decisão de taxa de juros na Inglaterra e no Japão, e temos ainda índices de inflação lá nos Estados Unidos. Muito obrigado e até a nossa próxima semana.